Olá! Na primeira parte desse vídeo, a gente viu como construir na prática uma aplicação web utilizando o padrão MVC. No caso, a gente usou um arcabouço que é o Spring Boot. Agora, a gente vai entender um pouco melhor o que a gente fez e vamos entender também direitinho a diferença desse MVC no contexto da web para o MVC mais tradicional, que é o que a gente estudou na outra aula. Então, primeiramente, entender direitinho a interação entre o M, o V e o C. Primeira coisa é que a gente tem um cara no meio do caminho que é o framework, em português, arcabouço. A gente ainda vai ter uma aula no próximo curso para explicar direitinho o que é arcabouço. Mas adiantando um pouco aqui, o arcabouço é uma estrutura geral na qual você vai encaixar pedacinhos de código que você vai construir. Então o arcabouço vai coordenar a aplicação como um todo, chamando partes que você fez. Essas partes, no caso, são o M, o V e o C. Então, o ponto de partida do MVC é o controller que vai tratar as ações do usuário. No caso, é útil pensar no usuário como sendo um navegador. O que o navegador faz? Que ações? Faz requisições HTTP. Então, o arcabouço ele vai receber, vai tratar lá com o protocolo HTTP para receber essas requisições, vai analisar, é um GET para URL/albums. Então, ele vai fazer o mapeamento disso para um controller. Esse mapeamento é feito com base naquelas anotações que a gente usou, que são definidas pelo arcabouço. Então ele vai ver aqui, get/albums. Então eu vou chamar esse método getAlbums dessa classe AlbumController. E aí beleza, então o nosso controller vai tratar o evento. O que é tratar o evento? É preparar uma model, um DTO, e selecionar uma view. Selecionar uma view, no caso, é só retornar o nome do template que será utilizado. Esse template, é um arquivo que é lá da tecnologia TimeLeaf. E a gente devolve essas coisas para o Spring Boot. Então, com o nome do template, o arcabouço vai lá e pega o arquivo, o template em si, que é o template lá do TimeLeaf, vai consultar a model que a gente devolveu para ele e vai preencher as lacunas desse template com os dados da model. Esse preenchimento aí já é uma questão do próprio TimeLeaf. Como o Spring Boot e o TimeLeaf trabalham de forma integrada, a gente, quanto usuário, a gente nem enxerga direito quando termina um e começa o outro. O importante é que juntos eles vão fazer esse serviço e o que significa fazer esse preenchimento? Significa que esse documento, que é um template do TimeLeaf, vai virar um arquivo HTML. E esse arquivo HTML é retornado lá para o cliente e o navegador, o Firefox do Chrome, conseguem renderizar, eles sabem renderizar HTML. Eles não conhecem TimeLeaf, mas HTML beleza. E aí o nosso usuário vai ver a lista de álbuns. E essa é a interação básica do MVC na web com o Spring Boot. Agora eu queria destacar, principalmente aqui, discutir a diferença desse MVC que a gente viu, que é um pouquinho diferente do MVC que a gente viu na outra aula, que era mais para o contexto de aplicações interativas para desktop. E qual que é a diferença fundamental? Note. Na aplicação desktop, está tudo no único endereço de memória. O M, V e o C podem trocar facilmente mensagens entre si. Já na web, a gente tem um particionamento. No mínimo, a view está do lado do cliente e outra parte vai estar no servidor. Então, a gente tem que decidir como fazer essa separação e essa comunicação. E isso vai ter implicações. Então, já não fica mais igual que era o MVC mais simples lá no desktop. A parte importante disso, mais importante, é aqui quando a gente tem uma atualização da model, que a model ela mandava notificações para as views que estavam ligadas a ela, view, tem coisa nova aí. A view consultava e se atualizava. Você pensar que o controller está lá no servidor, ele que monta a model, mas a view está no cliente, essa parte do servidor notificar o cliente é meio complicado no contexto de uma arquitetura web. Não é impossível, mas tem que decidir como fazer isso ou talvez não fazer isso. E aí decisões são tomadas e há implicações. No caso, o que a gente fez foi que a gente prepara a model e, de certa forma, prepara a view no servidor também, com esse preenchimento das lacunas. E aí a gente volta já a view pronta para o cliente e a view é renderizada lá no cliente. Poderia se haver, dependendo da tecnologia, até outras opções de como fazer isso. Uma outra polêmica, que é meio complicado entender no MVC,
se a model deve conter ou não regras de negócio. Então, o que acontece? Se a gente pegar o artigo lá que define o MVC no contexto das aplicações desktop, lá do Smalltalk dos anos 80, num primeiro momento, a gente tem a impressão que sim, que as models têm as regras de negócio, porque as models, né, elas correspondem aqui ao domínio da aplicação. E tem até uma ideia, né, que uma coisa é model, outra coisa é view, e porque a view mostra aspectos da model. Uma model pode estar ligada a várias views, e aí a view vai mostrar um pedacinho da model aqui e outro pedacinho da model ali. Então a model seria uma coisa mais geral, então mais ligada ao domínio, ao core da aplicação. Além disso, né, tem uma ideia aí no artigo, né, de separar o domínio da aplicação do jeito que esse modelo é apresentado. E o jeito que o modelo é apresentado seria a view e o modelo seria o modelo em si. Então, isso remete a um modelo mais puro, mais centrado nas regras de negócio. Porém, há outras formas de encarar o problema. E essa outra forma foi que a gente utilizou no vídeo anterior. Tem um livro que é o livro Arquitetura Limpa, do Robert Martin. A gente vai, na próxima parte do curso, também tem uma aula só sobre arquitetura limpa. Mas aqui tem uma parte importante que tem bastante impacto para a gente. Que é o seguinte, a questão principal da arquitetura limpa é que a gente tem um domínio, né, que é o core da aplicação, que contém as regras de negócio, e esse domínio ele tem que ser o mais independente possível da tecnologia utilizada. Então não importa se é aplicação web, se é uma API, se é mensageria, se é linha de comando, o domínio ele não vai mudar por causa disso. Mas tem uma camada em volta que é a aplicação, ela sim vai ser diferente. Se for aplicação web vai ser de um jeito, se for uma API REST vai ser do outro. E aí, segundo a ideia da arquitetura limpa, é nessa camada mais exterior que mora o MVC. E aí, qual que é a consequência disso? Uma consequência importante. É que aqui, nesse contexto, os modelos do MVC são provavelmente meramente estruturas de dados que são transmitidos de um lado para o outro, que são os DTOs que a gente fez. Então, o Album Controller, que está lá no domínio, ele define a entidade álbum. Mas o que está ligado com a view não é o álbum. O que está ligado com o template são os DTOs, e a gente tem uma adaptação que é feita pela aplicação, não no domínio, para transformar essa entidade nos DTOs, que esses sim são a model do MVC, que tem a ver lá com a view. Se a gente voltar lá para o artigo do Smalltalk, tem um ponto que reforça essa impressão, que é o seguinte, uma model lá no Smalltalk tem que herdar da classe model. O que significa então ser uma model no MVC? Significa que é uma classe que herda da classe model e quando alterar vai notificar uma coleção aí de views. Mas se você pensar que você tem um domínio extenso, que tem várias classes, né, qual que é o sentido de sair herdando dessa classe model se você não vai notificar nenhuma view? Se esse monte de classe não tem ligação, por que você vai criar esse acoplamento a mais com o framework em todo o seu domínio? Percebe? Não faz muito sentido. Então, essa coisa de separar, né, a representação do domínio subjacente do jeito que é apresentado no fundo, o que importa? O que importa é, de alguma forma, a gente desacoplar o domínio, a coisa mais central, política de alto nível, da apresentação, do jeito que as coisas são visíveis para o usuário, que tem uma outra volatilidade, que pode mudar por razões diferentes da representação do domínio. Então, esse desacoplamento, né, ele é implementado com essa adaptação que a gente faz, né, transformando a entidade álbum em um DTO. Uma outra chave importante para entender o que seria o model no MVC é a ideia de ligação do binding. Então, a model é aquilo que está ligado à view. Então, eu tenho uma view e essa view depende de uma model. Se essa model mudar, vai avisar a view e a view vai ler essa model. Ou então, eu tenho lacunas no template que vão ser preenchidas com valores desse objeto que é model. Então, essa ideia disso que está ligado à view, isso que é model. Se eu tenho dentro do meu domínio classes aí que não tem nada a ver, não estão diretamente ligadas com a view, não tem sentido por que falar que isso é uma model no contexto do MVC. Então, era isso a discussão, né? Entender direito aqui as interações que foram feitas, né, na nossa implementação do MVC no Spring Boot.
entender a diferença, né, que quando você está no contexto da web, você vai ter que particionar a sua aplicação. Isso pode ter formas diferentes, pode ter formas diferentes de fazer o MVC, e a gente viu uma dessas formas, que é um tanto diferente do MVC tradicional para desktop. Então era isso, muito obrigado, até a próxima.